Estamos na ProHub hoje para gravar o primeiro episódio dos Três Mosqueteiros da Educação dentro de um estúdio, né? A gente sempre fez os Três Mosqueteiros usando o StreamYard e uma vez a gente fez até na escola, né? Mas hoje a gente está fazendo o primeiro episódio, então, dos Três Mosqueteiros dentro de um estúdio. Eu, professor Viegas, professor Felipe Fraga e o professor Rodrigo de Nebir, os Três Mosqueteiros da Educação. Hoje nós não temos convidados, né? Mas nós vamos abordar algumas questões aí, principalmente do meu setor lá, que é o setor DTI, né, o Departamento de Tecnologia e Inovação da SEDUC, até para esclarecer algumas coisas para os professores que nos acompanham, né? E aí então eu vou falar aí dos tópicos, né, de questões que eu quero esclarecer, e aí a gente aproveita e coloca a visão aí do professor Rodrigo, e do gestor e diretor Felipe, né? Então a primeira questão que eu separei aqui é a questão da planilha de planejamento 2022, na qual eu fiz um vídeo tutorial, né, e que gerou, assim, bastante questões, né. O pessoal fica me perguntando, né, se é obrigatório, se não é obrigatório, né, só para quem for assistir depois, né, a primeiro vídeo que eu fiz, né, tutorial, foi a planilha de planejamento pedagógico para o ensino fundamental, né, anos iniciais e anos finais. A ideia é que tenha um outro vídeo tutorial para o ensino médio, que é o caso de vocês, né, que lá na escola André Leão Puente não tem, né, ensino fundamental, né, mas na verdade não muda muito da planilha para outra, é só a questão ali das competências, né. Então, até acho que não haveria necessidade de ter um outro vídeo, mas me falaram que é bem provável que vão me pedir para mim fazer outro tutorial, né, sobre essa planilha de planejamento. Então, é uma planilha que já tinha desde a época que eu estava em sala de aula, né, quando eu era professor, eu já sabia que tinha essa planilha modelo, né, e todo ano eles atualizam ela, né, e foi atualizada então esse ano para 2022. E o que acontece? Como eu tô lá na TI e descobriram, né, que eu tava lá e que eu faço gravações de vídeo, tenho um canal no YouTube, né, e faço as edições, começou a surgir demandas de outros setores para mim fazer, gravar esses vídeos, tutoriais e fazer as edições, né. Então eu já fiz vídeos para o Deplan, né, que fica até do lado do nosso setor ali, e já fiz vários vídeos também para o setor pedagógico, né. Mas o que acontece? Lá na DTI, não é atribuição nossa definir questões pedagógicas, né? A nossa função lá, né, só para o pessoal saber o que se faz na DTI, é a parte operacional, né, que é dar aquela assistência técnica para as CREs e para dentro da própria SEDUC, muitas vezes nem para as escolas, né? Para as escolas, quem dá é o pessoal que está dentro da CRE, né? Na CRE também tem um pessoal da TI, né? Então, o atendimento que o setor de TI da SEDUC dá é para a própria SEDUC, para o prédio lá, e para as CREs. Além disso, né, aí é onde entra alguns professores que trabalham lá, que nem eu, né, tem a Carol que trabalha do meu lado lá, que a gente faz aquele atendimento relativo ao @educar, né, que é aquelas questões de quando a pessoa esquece uma senha, né, do Educar, ou quer trocar o Educar, ou tem um e-mail duplicado, quer que faça a unificação. Então eu e a Carol que estamos fazendo esse atendimento, estamos trabalhando também junto com o Edson, né, que é do pedagógico, mas a gente está só auxiliando ele na questão da Rebac, né, que é as escolas criativas, que é também um projeto voltado ao ensino fundamental, né. Então, assim, nós não atuamos diretamente ali na TI com questões pedagógicas. Aí, o que aconteceu? Eu gravei o vídeo, né? Quando vieram pedir para mim, até foi a Leonie, lá do departamento pedagógico, pediu para mim, eu pedi para ela, então me passa um roteiro, né? Porque eu não sou qualificado para isso, né? Apesar de ser professor de sala de aula, eu não fiz pedagogia, né? Então eu não tenho como fazer e nunca trabalhei com ensino fundamental, né? Então, assim, para mim era uma coisa totalmente nova ali naquele sentido. Então eu pedi assim, ó, me deem um roteiro, né? Eu gravo. Tanto que quando eu gravei, teve partes que eu li, né? Eu não aparecia no vídeo, eu tava lendo, né? Li de acordo com o que estava no roteiro, né? E aí às vezes as pessoas ficam me perguntando, é obrigatório ou não é obrigatório? Não pediram para mim dizer isso no vídeo,
se era obrigatório ou não. Eu entendo, né? Se eu fosse professor e estivesse assistindo o vídeo, entendo que aquela planilha é para auxiliar, né, os É uma professores. ferramenta. É uma ferramenta para auxiliar no planejamento do professor, né? Não entendi que seja obrigatório. Agora, eu também não posso afirmar que não é obrigatório, porque, de repente, eu sei que as CREs têm a autonomia para definir algumas coisas. De repente, a CREA lá de vocês é a 27ª, pode dizer para o Felipe, não, Felipe, nós queremos que vocês utilizem, até eu vou ver qual é a informação que o Felipe tem, né? Que vocês utilizem essa planilha. Né? Eu não sei te dizer qual, né, o que definiu. Então, assim, me pergunto pelo WhatsApp, me pergunto lá na página Café com o Professor Viegas, eu não posso responder essas questões porque eu não faço parte do pedagógico. Né? Aliás, eu nem gosto muito dessa parte, né? Não tem problema de dizer isso, né? Apesar de ser professor, eu não gosto muito dessa parte pedagógica, porque eu sou das exatas. E eu tô trabalhando onde eu gostaria, que é na TI, né? Eu não queria me envolver com essa parte pedagógica. Eu apenas estou fazendo esse trabalho para eles de gravar os vídeos, né, pros colegas, né? E, inclusive, teve uma seguidora lá da minha página que me mandou uma mensagem privada, né? E aí ela me fez uma série de questionamentos e botou assim, não, eu sei que tu sempre fez muitas críticas a questões relacionadas a questões de ser obrigatório, né? De fazer as coisas obrigado, né? E a minha opinião não mudou quanto a isso, né? Os meus vídeos estão gravados, estão lá, pode, né, olhar e vão ver que eu realmente dizia isso e vou seguir dizendo. Eu acho isso para qualquer situação, não só para essa, né? Tudo que é obrigado é ruim, né? Então tem que haver um convencimento. Por que vai usar essa planilha, né? Por isso, né? A minha opinião pessoal com relação à planilha é que eu acho que ela é uma coisa que veio para ajudar. Porque ela tem, quem já olhou a planilha lá, ela tem questões assim já pré-preenchidas. Tu só seleciona ali de acordo com o código e ela já preenche sozinha. Muitos termos daquele ali eu nem sei usar, né, como professor de matemática, mas eu vou ali e sei que a trigonometria ali, eu vou ali, seleciono o código e ela já vai me dar toda uma descrição do componente ali, né. Então eu acho que ela veio para auxiliar, né. Essa é a minha opinião. Agora, eu continuo achando que se é obrigatório, eu não ia gostar, né, não iria gostar. Agora, eu não posso definir isso, não passa por mim essa definição. Ninguém pediu a minha opinião lá dentro da SEDUC, assim, o que tu acha? Deve ser obrigatório ou não deve ser obrigatório? Não, até porque eu não trabalho no pedagógico, né? Se me dão oportunidade lá no meu setor de perguntar para mim assim, o que tu acha, Viegas? A gente deve incentivar o pessoal a continuar a usar o Classroom ou não? Eu vou dizer, não, sim, eu vou dar minha opinião. Né? E vou dizer quais as ações que eu acho que deve ser feita para o pessoal continuar utilizando. Agora, eu não faço parte do pedagógico, então lá eu não tenho nem abertura para dar opinião, né? Então é isso que eu gostaria de esclarecer sobre a planilha de planejamento pedagógico. Bem provável, Felipe, que vá sair o vídeo do ensino médio também, né? Agora, se é obrigatório ou não, o conselho que eu dou é cada professor perguntar para o seu supervisor da escola, orientador, e estes perguntarem, né, para o pedagógico da sua coordenadoria, né, que aí vão esclarecer se é ou não, né. Sim. Mas eu queria aproveitar e saber a opinião do Felipe, o que ele recebeu de instrução, né, na coordenadoria dele sobre essa planilha. Eu sei que não saiu o tutorial ainda, né, para vocês, mas tu deve saber já que existe a planilha, sim. né. Desde a planilha foi criada, acho que durante a pandemia, em 2020 já existia uma outra, antes que ela era offline, assim, e tal, né? Sim. Porque ela é uma planilha de Excel ali, né? Pelo que eu lembro, acho que não mudou, ela não é online agora, né? Não, ela é uma planilha criada dentro do G-Drive, ela é Sim, online. agora já tá online. Até no vídeo eu explico, né, que tu entra lá, né, em Google Planilhas, né, e seleciona modelo. Uhum. Né? Aí quando tu abre o modelo, ela tá lá, né? Só algumas pessoas, inclusive, eu como tenho o super admin, né, da Google, eu é que aprovo, né, os modelos. Então, assim, eu recebo diariamente
centenas de propostas, porque os professores eles enviam para avaliação e não precisa. Sim. Tu pode criar a planilha, o documento no Word e tal, no Word não, no do Google Documentos, né? E tu não precisa enviar, porque tem uma parte ali enviar embaixo, que todo mundo envia para avaliação, aí chega para mim o e-mail. E pelo que eu lembro... E a orientação que eu tenho é não aprovar. Não aprovar, é só as coisas... Sim, né, senão vai virar um novo modelo ali. Sim, né? senão fica cheio de coisa. Sim. Teve uma época que tava cheio, então a orientação que a gente tem agora é não aprovar. Sim. Né? Mas só que eu fico recebendo as notificações, né? Mas tu consegue, eu acho que usar ela offline, tu consegue baixar ela e abrir com o Excel, Sim, por exemplo, sim, no Windows, no caso, né? Ela já existia antes mesmo da pandemia nesse formato, já existia uma planilha, só que agora ela é muito mais ampla, ela tem mais opções e ela tá atualizada conforme as novas matrizes também. Isso, em 2022 isso a gente tem as matrizes. Vou aproveitar pra comunicar ao Rodrigo que ele tem que usar, que é obrigatório agora na escola. Não, tô brincando. Não é, eu já falo um pouquinho sobre obrigatoriedade. Eu só quero voltar um pouquinho antes. A primeira coisa é que nós estamos reunidos como os três mosqueteiros da educação, né? O pessoal tá acostumado a nos ver às 17 horas no sábado, ao vivo e poder interagir conosco lá na página do Facebook, né? Então, esse é um novo formato que vai ser postado, acredito que hoje ainda, né? Porque o Vegas não gosta de ficar sem vídeo nos sábados ali, né? E então... Até aproveitando, né? Uma hora tem que conversar com o Guilherme pra ver como é que a gente faz pra fazer ao vivo, né? Ao vivo, né? Mas essa é um teste, né? Assim como a gente fez os Três Mosqueteiros na escola, né? Que a gente conseguiu transmitir ele ao vivo quando a gente fez, né? Hoje já não, vai ir offline. A gente tá fazendo testes pra, de repente, no futuro a gente conseguir fazer a transmissão, né? Mas... Sobre o projeto, os Três Mosqueteiros, assim como a gente gravou na escola, eu acho que é bacana a gente ter mais ou menos como uma comemoração de a gente trazer ele pro estúdio, né? Fazer com essa qualidade, né? E aí é o projeto crescendo de alguma forma, né? E a gente pedir desculpas por não ter trazido a Kátia hoje, que é a D'Artagnan aí dos Três Mosqueteiros, né? Mas a gente vai ter Ela vai vir. É que dentro da organização da semana a gente tem que ir decidindo algumas coisas. No fim a gente veio e acabou, podia ter convidado ela, mas acabou esquecendo, né? Então a gente já pede desculpas antecipadas, né? Mas daí já então, indo para a pauta aí da planilha de planejamento, que essa é a principal dúvida do pessoal, se é obrigatório ou não. Eu também tenho que dizer que a gente tem uma colega, que inclusive é nossa seguidora e nossa ouvinte, que é a Suzana, que é lá da 27ª CRE, ela já trabalhou no André Puente, inclusive, se aposentou e é tão doida que ela voltou a trabalhar em escola, só que não no André Puente, ela tá em outra escola. E eu sei que ela tá tentando incentivar os professores a usarem. Inclusive, ela te fez um convite que eu vou te fazer agora, que é pra te ir lá dar uma palestra sobre a planilha na escola. Disse pro Viegas ir lá, porque o pessoal não quer usar, né? Mas não, eu não sou a pessoa certa pra dar aí tu já palestra. Sabe, tu vai lá e você tem que usar isso aí. Usa, né? Sim. Não, tô brincando aí. Beijo pra Suzana, porque ela realmente, né, solicitou um tempo pra se tu quisesse ir lá falar sobre o uso da planilha e tal. Mas, né, sobre essa questão da obrigatoriedade, tudo que é obrigatório dentro da escola tem que ser decidido pela comunidade escolar através do conselho escolar. O conselho escolar se reúne e diz o que é usado obrigatório ou não. Então é o conselho escolar que decide esse tipo de coisa, né? Então a escola tem uma autonomia, né, para decidir algumas coisas, né? Dentro da logística, assim, e burocrática e tal, tem algumas coisas que não tem como fugir. Por exemplo, Escola RS, o uso do Easy, da secretaria. A escola até poderia, daqui a pouco, dizer, não, a gente vai usar só papel, é só coisa offline, e daí a gente manda lá pra CRE e a CRE lança no Easy, se for o caso. A escola poderia tomar esse tipo de decisão, mas seria uma decisão burra, né? Claro. E aquilo que é obrigatório, por exemplo, o uso do Classroom. O uso do Classroom é obrigatório? Se a escola decidir, sim. Né? Então, por exemplo, eu tenho vontade de, no próximo regimento, a gente vai arregimentar o Classroom, né? Então, vai ser colocado lá que tem que ser utilizada a plataforma, né? Claro que com bom senso, o professor vai usar no horário de aula, ele faz a postagem, né? A gente não pode dar uma sobrecarga de trabalho, né? Sim. Mas, então, no momento, a gente vai regimentar o Classroom. Se daqui a alguns anos a gente decidir que é o Moodle que a gente quer usar na escola, a gente pode trocar para o Moodle, né, e passar a usar o Moodle, por exemplo, né? Então, a escola tem autonomia para esse tipo de coisa. E é a mesma coisa com a planilha, né? Se a escola decidir que tem que ser usado, dentro da organização da escola, a escola conseguir que os professores usam, a escola torna obrigatório o uso, né? Eu acho que nem sempre a gente faz tudo que quer, né? Às vezes tem uma hierarquia e tem coisas que a gente tem que fazer ou gostando ou não, né? A gente pode criticar, a gente pode questionar,
né? E por isso que eu acho muito importante quando se propõe alguma coisa é explicar o motivo, quais são as vantagens, né, de fazer, né? Então, assim, mas tem algumas coisas que a gente não tem escolha, né? E é aquilo que eu volto a repetir, né? Se eu tenho oportunidade lá dentro, né, da Seduc agora, colocar a minha opinião, né, e me perguntarem, e eu tiver num processo, uma reunião, coisa assim, eu coloco o que eu acho, né? Agora, se eu não faço parte daquele setor, eu não posso opinar, né? Eu não posso questionar. Claro que na hora do vídeo ali, antes de gravar, quando eu peguei o roteiro, eu fiz algumas questões, né? Perguntei, mas assim, o que eu podia falar, né? Que naquele momento era importante falar, me passaram escrito no roteiro, né? Então, assim, não disseram. Quem assistiu o meu vídeo vai ver que não dizia em nenhum momento ali que é obrigatório ou não, né? Então, aí, se tá na dúvida se é obrigatório ou não, tem que entrar com um acordo, porque tem uma hierarquia, né? Não é entrar direto em contato com o pedagógico da Seduc, tem que entrar em contato com o pedagógico da sua CRE, né? E aí, se a CRE está nessa dúvida, que eu também acho que ela tem uma autonomia de decidir se é obrigatório ou não, ela vai entrar em contato com, né, o departamento pedagógico da Seduc, né? Então, assim, teve pessoas que entrou em contato comigo pelo WhatsApp, eu não tenho problema nenhum em ajudar os colegas e responder, não é isso que tá me incomodando, é que fica parecendo que foi a planilha que eu inventei, né? E que não foi, né? Não fui eu que inventei, inclusive eu elogiei, né, a pessoa que fez a planilha, desenvolveu a planilha, porque ficou muito legal, né, a maneira como ela foi construída, né, mas não fui eu, né, não fui eu que elaborei essa planilha aí, e vai ter a do ensino médio, né, e eu só não sei, ficaram de me pedir para fazer o outro vídeo e eu não tive oportunidade ainda, né. Mas é bem aquilo ali que tu disse, né? Se tá na dúvida se tem que usar na escola ou não, pergunta pro supervisor, né? Que tem, digamos, uma hierarquia, né? Que tu tem que ir, né, perguntando, né? Se o supervisor não sabe, aí vai perguntar pro diretor, né? E se o diretor não sabe, pergunta na CRE lá e tal, né? Mas como eu disse, é o conselho escolar que decide nesse sentido, assim, né? Se vai ser usado ou não. E a escola tem que utilizar aquilo que é útil, né? Se é útil, assim. Sim. Então, daqui a pouco, se os professores não estão tendo tempo para usar planilha, alguma coisa assim, daqui a pouco dentro da organização da escola, que é a nossa intenção. Hoje eu sei que dentro da organização a gente não consegue usar, ainda mais com que a gente veio com toda a carga de trabalho da pandemia e a gente ainda está muito atrapalhado com isso. Eu não consigo incentivar os professores a usarem hoje, e mesmo a supervisão, mas daqui a pouco, daqui a uns meses, ou pro ano que vem, já vai ser uma coisa viável de se utilizar. Mas tu não recebeu nenhuma orientação da tua coordenadoria em relação a isso? Não, apenas como sugestão de uso, né? Sugestão. Eu entendi também, eu não quero afirmar aqui, porque depois assim, não, o Sandro Viegas lá disse que não. Que não precisa. Eu entendi que não é obrigatório, porque em nenhum momento, quando me passaram o roteiro do vídeo, eu li a palavra obrigatório, né? Utilizar como obrigatório. Então, né, eu entendo que não deve ser, né? E eu vejo assim, ó, para quem gosta de tecnologia, já que usa, que nem nós, para facilitar, porque onde é que entra a tecnologia? Ela entra para agilizar as coisas, né? Para facilitar, né? Se ela agilizar, né, servir para agilizar, pelo que eu vi, ela ajudaria nesse caso, eu não veria como professor, eu não veria por que não utilizar, né? Outra coisa que me perguntaram se era para fazer bimestral, semestral. No vídeo, quando me passaram o roteiro, dizia que era, né, o professor poderia fazer, ele teria autonomia para fazer semanal, né, diariamente, semestral, bimestralmente, não dizia, né, tem que ser assim, né, no vídeo, né, pelo menos no roteiro que me passaram, não dizia isso. Então, eu acredito que seja mais para ajudar os professores e não para arrumar mais trabalho e mais prejudicar. Isso é uma ideia errada também que tem. Pelo menos eu posso responder lá pela DTI, não pelos outros departamentos. Mas pela DTI é uma preocupação que a gente tem muito sempre, não sobrecarregar os professores. Às vezes as pessoas criticam lá, aquela gente da Seduc. Eu ouvi isso antes de ir para lá, né? Só que assim, muita gente que tem lá dentro é professor também. E graças a ter professor lá dentro, poderia não ter. Mas graças a ter professor lá dentro, é que há essas preocupações,
Porque todo mundo que tá lá dentro já foi professor um dia. Já esteve no chão da escola. Já né? esteve no dia no chão da escola. É uma ideia errada que as pessoas fazem. Não, nunca teve. Não, tem pessoas que nunca tiveram, que não, nem professores não são. Mas a grande maioria são professores de sala de aula, então sabe, né? E assim, eu como professor lá dentro, eu sempre procuro me lembrar do meu tempo de sala de aula, que até tá muito recente na minha cabeça, né? E fazer o melhor sempre para meus colegas. Né, buscar soluções que deem menos trabalho para meus colegas e que agilizem o trabalho dele. Sim. É. E a planilha em si, ela é uma questão básica que a gente aprende lá no início, quando a gente tá na graduação ainda, que é o plano de aula, né? Toda aula tem que ter um plano de aula. Não quer dizer que tu tem que mandar pra direção da escola o que tu vai dar naquele dia, mas toda aula tem que ser planejada, né? É pra isso que existem as horas de planejamento do professor e tal. E ela é uma ferramenta pra isso, é como se fosse o plano de aula que, ao invés de tu escrever ali coisinha por coisa, tu vai selecionando. É isso, né? Isso aí. É uma coisa básica. Inclusive no vídeo, né? Não sei se tu chegou a ver, eu explico como compartilhar. Foi um pedido que me fizeram. Não tem professores que não sabem compartilhar. Aí tem que compartilhar. Não vai compartilhar. Porque a preocupação do professor é assim, eu fiz ali, todo mundo vai ver meu planejamento. Não, então ali no vídeo eu explico que é para compartilhar com a tua supervisora só. Aí tu vai colocar o nome dela ali e tal, o e-mail dela e do cara, e vai compartilhar só com ela. Outras pessoas não vão olhar. Inclusive compartilhar só como comentarista, não, né, como editor, que aí a pessoa não pode mexer, ela só pode fazer comentários ali, né? Então, essas foram coisas que me orientaram lá na hora de fazer o roteiro. A minha perspectiva como professor em relação a isso é a seguinte: no meu ponto de vista, toda ferramenta que a gente puder ter no sentido de nos ajudar a desenvolver um plano de aula, né, sugerir tópicos a serem trabalhados, verificar quais as competências e habilidades que serão desenvolvidas pelo aluno no momento que ele tiver contato com esse conteúdo, tudo isso, toda ferramenta que nos ajudar é muito bem-vinda, né, no meu ponto de vista. É claro que a gente também tem que observar que existe uma coisa chamada Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que também assegura ao professor a liberdade de pesquisar, de aprender e de ensinar. Sim. Né, a professores e alunos. Então, isso também tem que ser levado em consideração, né, em relação ao suposto caráter impositivo ou não. Né? Se for oferecido como uma ferramenta destinada a auxiliar o professor, beleza, excelente, eu acho que e mais tem que um válido. plano básico ali, né, que às vezes tu não sabe todos os termos, né, tu teria que ir lá pegar a BNCC e olhar, né, e ali não, tu seleciona o código da tua disciplina, da tua área e ele já dá pronto, tu não tem que ir pesquisar para construir. Então eu entendo que isso tá facilitando, porque daqui a pouco não é que tu vai de repente usar aquilo ali para fazer a tua aula. Tu tem o teu planejamento básico, aquele que tu fazia lá, o que eu vou dar amanhã, tal, quais as ferramentas que eu vou utilizar. Mas tu tem coisas que tu tem que comprovar amanhã ou depois. Sim. Né? Amanhã ou depois tem uma auditoria, né? Um pai reclama de alguma coisa, né, da tua aula lá e tu tem que comprovar aquela aula. Acredito eu que esse planejamento vai te auxiliar, né, na tua defesa, né? E essas celeumas, digamos, de que de repente alguém assistiu o vídeo e ficou irritado e daí foi te procurar lá pra falar sobre isso. Eu não tenho tempo pra fazer isso aí. Sim. Eu imagino que tenha sido mais ou menos assim. O Rodrigo é vice-diretor da escola, né? Pra quem ou nunca assistiu ou não lembra. Então é sempre uma questão de diálogo dentro da escola, né? Provavelmente o diretor ou um supervisor chegou na escola dizendo vocês têm que fazer, que é obrigatório. E aí que os caras assistiram o vídeo e acharam que tu que fez e é tua culpa. Tem que ser assim pra... exatamente. É o que eu imagino que as pessoas estão achando que eu elaborei a planilha, entendeu? Uma que eu não tenho, né, formação para isso, né, da área pedagógica, né? Foi uma pessoa lá dentro que é pedagoga e que desenvolveu aquela planilha ali, né? Claro que ela tem bons conhecimentos, né? Que a planilha ficou, né, tecnicamente bem desenvolvida, mas além disso a parte técnica pedagógica, né? Que não é, né, uma atribuição minha, nem é uma atribuição minha lá dentro, além de eu não ter a formação, Sim. também não é atribuição minha, né? Mas o segundo tópico ali é sobre os Chromebooks, né, nas escolas, né? Então, talvez algumas pessoas não saibam, né? Mas as escolas receberam esse ano 30 Chromebooks, né, em média, porque tem umas escolas maiores que chegaram a receber mais, né, Chromebooks, mas em média, eu não sei lá, o André Leão Poente... 30, né? A média é sair 30 Chromebooks, eu acredito que a maioria já recebeu, né, se não todas,
né? E tá chegando também um carrinho, não sei se chegou o carrinho já. O carrinho ainda não. Eu acho que as de fundamental nem todas receberam ainda, pelo menos na 27ª CRE, né? Ensino médio, eu acredito que tinha todas. uma prioridade, né, a respeito da... Pô, agora me fugiu o termo. Aqueles alunos do CAD único. Escolas que tinham maior quantidade de alunos do CAD único receberam primeiro, né, os Chromebooks, né? Mas, se não receberam, vão receber, né? Tá previsto para todas as escolas. 30 Chromebooks e o carrinho também, né? O carrinho, ele carrega, né? Para carregar a energia, né? A bateria do Chromebook, né? Não é um carrinho que nem era dos netbooks, que não dava para te transportar. Ele é um carrinho, formato de prisma, né? Então, ele é mais quadradinho, assim, e alto, né? Então, é facilmente transportável. Inclusive, nós, quando tiveram várias empresas oferecendo os carrinhos lá, né? E nós fizemos alguns testes. Nós fomos lá para a rampa, lá na Seduc, e começamos a carregar o carrinho para cima e para baixo, né? Para ver se fazia muito barulho, se era muito pesado, né? Aí chamamos uma professora lá para puxar, ver se estava muito pesado ou não, né? E aí foi escolhido um que realmente o carrinho é muito bom, né? Ele é bem leve. E o Chromebook, como ele é mais estreitinho, né? Então o espaço é bem menor, né? Para ocupar ali. Ele carrega, ele tem entrada para ter o Wi-Fi ligado nele, né? Tem um espaço para colocar lá o Datashow em cima, né? Então ele é completo, assim, né? Então eu acho que é outra coisa que vai auxiliar bastante os professores. E tá entrando uma nova ideia que é ter um laboratório móvel, né? Sair daquela história, né? Daquela ideia do laboratório que a gente tinha, que muitos diretores, eu sei que não é o caso do Felipe, mas que ficavam com medo, deixavam chaveado e ninguém usava. E aí a tecnologia ela é muito dinâmica, né? Hoje os netbooks já estão ultrapassados e não faz tanto tempo assim que nós recebemos eles nas escolas, né? E já está ultrapassado, né? E daqui a pouco os Chromebook também é muito rápido e se não usar acaba ficando obsoleto, né? Então assim essa ideia de ter um laboratório móvel possibilita que seja mais usado por todos os professores, né? Aí, claro, cada escola, inclusive eu fiz o manual, né? A Magda pediu para mim desenvolver o manual do Chromebook do estudante lá, então lá eu dou sugestões, né, da direção, coisas que já se faz normalmente, né, com a sala de vídeo, por exemplo, de organizar o horário, para não usar sempre a mesma pessoa, né, para fazer um rodízio, né? Então, assim, eu acho que é uma ideia muito legal e aproveitando, né, os laboratórios que a gente tinha fixo. Hoje, a ideia é transformar eles em sala maker, né? Que é uma outra ideia, né? Que é poder, né, usar a robótica dentro dessa sala, lá fazer uma série de outros trabalhos de marcenaria, né? Também de criatividade, né? Usar as escolas criativas também ali, projetos, né? Então, tá mudando, né? Tá mudando a ideia hoje, né? Lá na escola, essa logística dos Chromebooks, eles já têm ajudado bastante, os professores têm utilizado bastante, porque eles são muito bons, são rápidos, né? Então, lá tu já conheceu a escola, a gente tem um armário dos netbooks na biblioteca, aí no salão, na entrada, a gente tem outro, e na sala digital, que é embaixo de onde era o de química, lá tem outro armário, porque a gente tinha 2 e ganhou mais um de uma outra escola, que não estava usando e tal, né? Então, hoje, os Chromebooks, eles são móveis, então em cada um dos armários a gente tem 30 netbooks, né? E aí o professor usou no salão, já deixa no armário do salão, né? Daí, então ele coloca, porque tem um espaço entre o netbook na prateleirinha, cabe bem direitinho o Chromebook. Tu bota em cima do netbook, ou empurra o netbook pra trás e bota ele na frente e já deixa carregando ali. Sim. Tira o carregador do netbook e deixa o Chromebook, né? Aí foi ali, tem mais do que 30 alunos na sala, alguns usam os Chromebooks, outros usam os netbooks, né? E aí o professor que usou no salão, deixa no salão. Se usou na biblioteca, deixa na biblioteca. Se usa na digital, deixa na digital, né? Então a gente está conseguindo dessa forma utilizar. Usou em sala de aula, a digital é mais próxima, já deixa na digital, né? Então a gente está como mobilidade dessa forma. Não tem o carrinho ainda, mas a gente já consegue usar. Vão receber. Uma outra coisa, assim, que até pode surgir uma preocupação, né? Mas e aí se eu me roubo, né? Porque ele é leve, fácil de carregar e tal. Uma das coisas, assim, os Chromebooks que os professores receberam na época, eles não tinham sido aprovisionados, né? Que é uma configuração que tu faz, que vem de fábrica, logo que tu inicia, que é bem simples até, né? Não é difícil. O pessoal do NTE, uma das atribuições do pessoal do NTE era fazer isso, né? E na época não foi avisado que eles não estavam aprovisionados e foi para a maioria das escolas sem aprovisionar, né? E qual é a função de fazer isso?
é tu se roubar o Chromebook, nós lá na Seduc tem como encontrar eles, né? Porque através do número de série, tu entra lá no Google Admin, né, no administrador, e coloca lá as coordenadas de latitude e longitude, onde ele foi logado pela última vez, e tu vai encontrar ele. Né, te dá exatamente o local onde ele está. Então, uma das funções, né, dele ser aprovisionado, e os professores não têm que ter medo de que alguém vai investigar o que o cara está fazendo ou não, é isso aí, é descobrir onde é que está o Chromebook e evitar esse risco de que, de repente, o aluno vai botar embaixo do braço e vai levar. A gente vai encontrar, e principalmente porque o dos alunos já vieram de fábrica aprovisionados. Foi uma coisa que foi solicitado para a fábrica, para a Samsung, né, não mandar mais não aprovisionado, né? Porque aí eles já vêm pronto e aí não tem perigo se o aluno, né? Acontece, a gente sabe, infelizmente acontece, né? De levar um Chromebook e não devolver, a escola avisa a coordenadoria, né? Aí entra em contato com o NTE, mais uma função que o NTE tem, né? Avisa desse roubo, né? Sumiço do Chromebook, e aí eles encaminham, né, pra gente lá para procurar e a gente encontra, né? Sendo se ele tá aprovisionado, tu vai acabar encontrando onde é que ele tá. Né? Então, isso é uma medida de segurança que antigamente, né, com os netbooks, a gente tinha que se preocupar em botar aquela trava, coisa, que era um problema, ficava fixo num lugar só, né? E a ideia é que o Chromebook não fique fixo, que ele possa girar dentro da escola e ir por todas as salas, né? E inclusive eu queria fazer uma denúncia de que uma das funções do Viegas na Seduc é que ele tem várias telinhas assim, ó, na parede e ele fica olhando o que o professor tá fazendo no Chromebook. É uma das coisas que... O grande irmão. Pra quem acha que vai ser espiado. Não há esse risco e nem teria gente suficiente para fazer isso. Exato, né? Não tem como fazer isso. O máximo que tem como fazer é se, né, tem uma auditoria, tá usando em algum lugar, né, fez um meet, né, e não foi dentro da escola, alguma coisa assim, se o diretor quiser saber, tem como fazer uma auditoria, né, através do número de série e tal, mas não tem como ver o vídeo, porque isso fica só, né, só com a senha do professor, não tem como assistir o vídeo, não tem como ler, né. Sim. Isso aí não tem, né, nem seria permitido, né, por lei, a gente invadir, né, essa privacidade da aula do diretor. Né? Ninguém tem tempo nem não tem intenção, tempo né? nem pessoal para isso, né? Mas não sei se o Rodrigo quer acrescentar sobre essa parte aí, Rodrigo, se tu tem alguma dúvida. Eu ia até te perguntar, tu como professor já usou? Com os alunos ainda não. Os alunos ainda não. Ainda não. Uso direto para preparar, planejar minhas aulas. Sim, mas eu digo os estudantes que chegaram esse ano, tu ainda não teve oportunidade de Não, ainda não tive oportunidade. Pretendo fazer isso muito em breve. Até para ver como é que vai se dar a dinâmica e tal, tudo direitinho. É claro que também tem aquela questão do próprio acesso à internet também, né? Para poder planejar atividades e tal. Mas é uma coisa que eu quero fazer até para dar uma característica mais dinâmica para aula, e o Felipe, eu vi que tu me mandou uma foto, né, dos alunos utilizando. Como é que foi a reação deles? Eles gostam bastante. E apesar do o Rodrigo não ter utilizado em aula, os alunos, as turmas que ele dá aula já utilizaram para a gente fazer formação sobre como gerar o e-mail @educar, né? Isso a gente já fez com as turmas nos Chromebooks, e de como usar as ferramentas Google, né? Porque muitos deles nem sabem que existe o Google Docs dentro do Google Drive, que tu já digita e fica tudo salvo, né? Tem alguns professores que ainda não sabem, inclusive. Uma coisa, né, Felipe, tu que domina bastante essa parte, é deixar aquele papel de parede que a gente forçou, né? Que a gente tem como forçar a colocar um papel de parede ou instalar um aplicativo, até já te dar a dica para vocês aí, quando vocês precisarem de um aplicativo específico para educação, né, para tua área sociologia, filosofia, né, tem um aplicativo lá que tu precisa muito utilizar. Tu faz a solicitação para o NTE da tua CRE e eles fazem a solicitação para a gente lá. E a gente tem como instalar automaticamente. Ou forçar a instalação ou liberar para o professor instalar. Porque quando tu força a instalação, tu força para todos os Chromebooks. Às vezes não é essa a intenção, né? Esses dias queriam que disponibilizasse um aplicativo só para alunos dos anos iniciais, que era para alfabetização, né? Aí eu pensei assim, se eu forçar a instalação, vai instalar até do ensino médio que eles não vão usar nunca, né? Sim. Então a gente colocou eles como para liberar para quem quiser instalar,
né? Porque eles não são abertos, porque de repente pode instalar, né, um aplicativo que não tem nada a ver com a educação, né? Até de cunho pornô aí, alguma coisa assim, né? Então, a gente não pode correr esse risco, né? Então, assim, tem que pedir essa autorização, mas não tem problema nenhum. Sendo da educação, é só fazer a solicitação pessoal do NTE e eles encaminham para nós. Mas consegue fazer a liberada, faz a liberação para que pra qualquer um que poder queira, baixar e entendi. instalar. Porque se tu forçar ali um aplicativo, vai forçar para a rede inteira. Para a daí, rede né? inteira. Entendi. A gente até tem como fazer, porque tem as unidades operacionais, né, organizacionais, que tu pode dividir por CRE, por séries, né? Só que isso tem que ser pedido antes pro pessoal da GetEdu antes, né? Da GetEdu, né? Antes, né? E aí a gente não fez essa subdivisão antes, então ficou um pouco complicado. A minha ideia até era ter colocado os papéis de parede personalizado, primeira CRE, segunda CRE, né? Minha ideia não, foi a Magda até que me pediu, né? E a gente não conseguiu por causa disso, porque não estava dividido, né? Então, o aluno ia logar e não ia aparecer, né, da CRE, né? Então, a gente preferiu colocar para todos iguais, né? Todos os papéis de parede, quando o aluno entrasse ali. Porque naquele papel de parede, quem olhou na sua escola já deve ter percebido que tem ali as orientações que o aluno faz o login com o seu e-mail do CAR, né? E ao sair, ele apaga, né? E ali está explicando como apagar, né? O professor pode auxiliar também, né? Apaga, né, o login. Até sugeriram para a gente fazer apagar em lote, né? Terminou o dia e faz. Eu conversei com o pessoal da GetEdu e eles disseram que até é possível de fazer, né? Só que assim, vai apagar, mas não pode ter. Cada aula que terminou, tu vai apagar todos os logins, né? Então, assim, é bom um aluno ter esse costume de entrou ali e ele tem que entrar com o dele. Alguém me perguntou assim, mas não pode entrar com aquele da CRE ou da CRE ou da escola, né? Não, ele tem que entrar com o dele porque ali tá todo o perfil dele, né? Todos os arquivos que tá no drive dele estão ali, tudo de cunho pessoal dele tá ali. Então, assim, tem que ser com o e-mail do CAR dele. Deve ser, né? Então, até para ter um controle do professor, né, da escola, né? Então, saiu, exclui, né, e aí deixa limpo para a próxima turma que vai entrar. Inclusive, eu deixo como dica para os professores, escolas que forem usar, por exemplo, os nossos, nós numeramos de 1 até 30 ali, né? Então, quando os alunos vão usar, porque chega ali, eles estão no armário, né? Qual é que o aluno vai pegar, né? Daí ele pega o de baixo ou pega o de cima, daí para também, daqui a pouco mesmo se sumir, alguma coisa assim, tu sabe qual que o aluno usa. Então, toda aula o aluno número 1 vai pegar o 1, o número 2 vai pegar o 2. A gente numerou eles ali, né, nas prateleiras e tudo, né? Facilita. E a outra coisa é que as graduações de tecnologia, ciência da computação, né, entre outras aí, elas têm uma cadeira de extensão agora, onde elas têm que fazer uma atuação numa escola, né? Então é a extensão onde eles têm que aplicar uma extensão. E geralmente os alunos, ou mesmo o professor, nem sempre sabem o que eles podem ajudar na escola, né? Sim. Então os que nos procuraram lá, a gente já está fazendo uma parceria com eles, para nessas cadeiras de extensão eles vão dar formação para professores e alunos. Então, naquele dia faltou um professor que estava de atestado, alguma coisa assim, aí vai estar lá disponível aquele estagiário, digamos assim, né? Ele vai levar os alunos lá para onde estão os Chromebooks, ou vai levar os Chromebooks para a sala e vai ensinar esse tipo de detalhe, como usar o Google Docs, usar o Planilhas, coisas básicas, assim, por exemplo, lá eu estava mostrando para eles que tem que ensinar os alunos, porque ele vem com um saquinho, assim, que nem quando tu tinha de professor, é o saquinho. A gente manteve o saquinho para colocar, para ele não arranhar, não ficar muito arranhado, né? E quando larga na prateleira, ele tem que ir de cabeça para baixo, para dentro do saquinho ir o carregador, na parte de baixo, que é mais crespa, que daí não arranha, né? Coisas bem básicas, assim, que eles vão ensinar para os alunos para fazer com que ele dure mais, assim, né? Sim. O cabo, não pode apertar o cabo que ele vai quebrar, deixa ele enroladinho isso circular, foi uma coisa, né? que até a Eliane, né? Abraço para Eliane, se ela assistia depois essa gravação, né? Ela sugeriu, tá faltando aí, né? Quando eu mostrei que eu fui fazendo vários modelos do guia ali, né, dos Chromebooks, né, e aí ela falou, tá faltando aí uma parte, assim, de usabilidade, né, de como utilizar e tal, né, e algumas coisas eu até pedi sugestões para eles que estão mais acostumados, tá na sala de aula trabalhando com esses equipamentos, né, mas realmente isso que tu falou é importante, né, que não dá para te colocar tudo, né, porque senão fica um baita de né, sim, e a nossa ideia era fazer uma coisa mais compacta para não ficar muito grande, né, o guia, né. Mas dá para fazer um só de usabilidade. Mas dá para fazer um só sobre usabilidade e de dentro da escola, né.
essa iniciativa que tu teve aí, outros diretores, diretoras podem fazer, ter o da sua própria escola, né? Sim. De acordo com o que vai observando, né? E a ideia agora com esses estagiários é a gente fazer um vídeo tutorial de usabilidade mesmo, né? Uhum. Então, o estagiário, ou talvez junto com o aluno, ele vai fazer um vídeo lá de como usar o Chromebook pra gente Sim, ter lá no sim. canal da escola. De repente, a gente até pode fornecer depois pra Seduc, né? Claro. Que é para o aluno saber até o básico, que é não baixar a tela muito rápido, senão pode quebrar, né? Coisas básicas para Sim. fazer eles durarem, né? Porque vai ter reposição, mas a reposição não é tão rápida assim. Então a gente Sim. tem que fazer durar, já que é um equipamento bom, né? E mesmo os netbooks também lá a gente vai fazer, porque a gente utiliza muito ainda os netbooks. Né? Uhum, sim. E o Rodrigo quer acrescentar mais alguma coisa sobre... De qualquer forma, o que eu tenho percebido assim é que eu até estava conversando esses dias com a nossa professora de artes, a Márcia, e ela mesma se colocou à disposição para ser uma agente multiplicadora assim, para, por exemplo, ensinar os alunos a como cadastrar o e-mail do CAR, que muitos não têm, né? Porque estão começando agora no primeiro ano, ou estão vindo de outras redes e tudo mais. Então, esse aspecto do professor se colocar como voluntário para ajudar, eu acredito que seja bem válido. É, o primeiro ano, né, que até a Magda me contou que ela visitou uma escola, não lembro qual o nome, que ela ficou um pouco preocupada, né, porque os alunos não sabiam nem o que era o Educar. Exatamente. No primeiro ano, né, A gente tem visto isso não pode acontecer, né, cara, a gente tem esse recurso e tem que utilizar, né, a gente faz todo um trabalho lá para ter o e-mail do CAR, né, para ter os Chromebooks e para ter o Classroom, né, e não ser usado é uma coisa que nos preocupa, né, porque é uma coisa para auxiliar, né, para ajudar e não para atrapalhar, né. Então, é o nosso próximo tópico, inclusive. a gente fica preocupado com isso. A gente pode até já entrar aí no próximo tópico, o item 3 aí, que é o uso do Classroom pós-pandemia. Então, como eu estava comentando, né, a gente está um pouco preocupado com isso e assim, já está se conversando, de repente, um plano de ação, só que isso tem que ser em conjunto, né, de repente com o pedagógico, e até andei conversando com o Edson sobre isso, né, da gente pensar em formas de incentivar, né, o pessoal a seguir usando o Classroom, né, que é o Google Sala de Aula, né, que seria a sala de aula virtual do professor. E aí, assim, a gente vê, né, a gente lê os comentários, né, do pessoal falando, mas agora eu voltei pro presencial, eu não vou ficar trabalhando a mais e tal, né. Bom, é uma opinião de cada um, a gente não, né, aí entra naquela questão, assim, da não obrigatoriedade de convencer as pessoas. E da organização da escola ao incentivar também. Incentivar, né? É um incentivo, eu acho, né? Não pode ser obrigado, mas acho que tem que ser incentivado. Porque eu mesmo, e o Felipe também na escola, nós utilizávamos o Classroom antes de iniciar a pandemia. Não foi por causa da pandemia que a gente começou a usar o Classroom. Mas pra que tu usava se tu estava dando aula na sala de aula? O primeiro exemplo é a sala de aula invertida, né? Tu reduz, né, a parte de ficar lá na teoria, lá naquela introdução do conteúdo da tua disciplina, o momento que tu disponibiliza materiais no Classroom, e tu consegue ter muito mais tempo para trabalhar outras coisas em sala de aula, né, outras práticas, né, em sala de aula com aplicativos, né, ou mesmo, né, manuais, né, que tu não teria tempo se tu tivesse que ficar trabalhando conteúdo só. Né? Então, isso hoje o Classroom te oferece, de tu ter essa sala de aula virtual que vai te auxiliar na sala de aula presencial, né? Agora, claro, tem professores que alegam, né, que tem 60 horas e que não tem tempo, né? Mas eu via de uma outra forma, enquanto professor de sala de aula, que aquilo me ajudava e agilizava o meu trabalho e fazia me sobrar mais tempo, né? Mas é uma questão de perspectiva, né, que a gente vai ter que, talvez, de cultura também, que a gente vai ter que ir mudando com o tempo. Outra coisa que tem que pensar é que essa pandemia do Covid-19, ela tem altos e baixos, ela tem ondas, né? E a gente tá vivendo um bom momento agora, mas ninguém garante que daqui a pouco a gente não vai ter que se isolar de novo. Espero que não. Variantes, né? Espero que não, né? E assim também como, né, já vi especialistas falando que podem vir outras pandemias, né? Então, assim, a gente vai passar por aquilo tudo de novo, de ter que aprender na marra, né? De ter que aprender na marra, porque se tu deixa de usar, tu desaprende, tu desacostuma. Eu já ando preocupado, porque como eu tô fora de sala de aula, eu não tenho entrado mais no Classroom. Eu não tenho usado mais o Escola RS, eu não tenho nem acesso mais como professor ao Escola RS, o aplicativo. Eu tenho um que é fake lá, que tu entra, que tem a mesma aparência e tudo, mas eu não tenho. Até para mim fazer um tutorial hoje é difícil, porque eu não tenho mais perfil de professor para entrar.
né? No Classroom eu até consigo, né? Mas no Escola RS não. Então, assim, tu deixa de usar, tu vai esquecendo. E a informática é muito rápido, vai se atualizando muito rápido, né? Sim. Então, eu, se puder dar um conselho para os meus colegas professores, não deixe de usar, né, as tecnologias. Embora a gente tenha voltado para o presencial, sempre vai auxiliar, né? Eu acredito que pode haver alternativas, por exemplo, tu dá uma determinada atividade em aula. Professor, não consegui fazer e tal. Disponibiliza no Classroom para o aluno fazer online também, te mandar, né? Daí tu acessa, corrige tudo. Como se fosse dar uma oportunidade para que ele também não perca aquele conteúdo que tu tá oferecendo ali, né? Que tu tá trabalhando nessa sala de aula. Eu acredito que é uma alternativa que pode ser utilizada também. Né? É uma questão muito de organização logística dentro da escola para incentivar o uso e de ter essa visão de não sobrecarregar o professor, né? Então, por exemplo, às vezes tem que se tomar algumas decisões. Para incentivar o uso, a primeira coisa é que tem que resolver o problema de internet dentro da escola, Isso. né? Sim. Para que o professor possa, durante o horário de trabalho da escola, fazer a postagem, né? Então, por exemplo, hoje na escola a gente teve que tomar uma decisão que a gente começou o ano disponibilizando a internet para alunos e professores. Não funcionou, não tinha como todo mundo usar ao mesmo tempo, né? Então a gente teve que tirar o acesso dos alunos para os professores poderem usar, né? Então aquele momento ali, a gente sabe, desde a época que tu estava em sala de aula, que a gente entra da nossa parte expositiva da aula, ali dentro dos 45 minutos, 50, né? Da parte expositiva, depois a gente passa a atividade para os alunos fazer e fica tirando dúvidas, né? Naquele momento onde a gente está tirando as dúvidas do aluno, tu vai lá e faz a postagem. Mas para isso, o primeiro problema que existia na época que a gente já usava o Classroom é que com qual equipamento? A gente não tinha equipamento ideal. Sim. Hoje o professor tem o Chromebook. Eu muitas vezes, eu pedia pro pessoal usar em casa, né? Então eu fazia como se atividade, como, né, tu dava o tema de casa antigamente, né? Eu fazia isso, né? Aí, talvez, né, muitos colegas que forem assistir nosso podcast depois vão dizer assim, mas como é que o aluno não tem, a maioria dos alunos não tem internet? Bom, é uma questão de localidade, né? Exato. Tem situações e situações, e eu acho que aí entra o bom senso, né? O professor saber onde ele está dando aula, né? Na escola em que eu estava, eu sabia que a maioria dos alunos tinham acesso à internet. Mas e aquele aluno que não tem acesso, ele vai ficar, né? Bom, a gente procurava soluções dentro da escola para aquele aluno, que aí tu não precisa arrumar para todos, é um aluno que tu tem que te preocupar, né? De num intervalo levar ele para a biblioteca que tinha acesso à internet, coisa assim. Se buscar outras alternativas, trabalhos em grupo também. A gente marcava muito, eu marcava muito trabalhos em grupo, né? Atividades em grupo, que um aluno tem internet se reunia com outros que não tinham e eles faziam junto. Como a própria solução que foi oferecida até ano passado de não consegue acessar online. Vai até a escola, a gente imprime as atividades ali, as provas e oferece para o aluno fazer. Sim. E eu aí... imprimi o formulário. Eu imprimi os formulários para os alunos que não tinham. Claro. Quando eu dava um formulário, uma atividade é um formulário. Exato. Lá dentro do Google Formulários, tu tem a opção de imprimir. Isso. E tu imprime com as opções lá e tu entrega para aquele aluno só. Aí tu não tá precisando imprimir para todos os alunos da turma. Eu sei que o Xerox também é limitado na escola, eu sei dessa realidade. Tem as cotas, claro. Né? Mas aí tu tem um mínimo lá que tu vai fazer só para aqueles alunos que não têm. Inclusive isso, o Classroom ajuda, né? Diminuir as impressões e tudo, né? E aí, dentro dessa organização de logística, a primeira coisa é equipamento. Isso está resolvido. O professor tem o Chromebook, né? Então, a segunda é de ter a internet, para o professor poder, de dentro da sala de aula, fazer a postagem, né? Então, ele está dando material mesmo que impresso. Tem aqueles alunos que faltaram no dia, né? E aí, para não ter que o aluno procurar o professor no outro dia, de repente ele nem tá, já posta ali no Classroom, né? E tendo a internet. Hoje a gente conseguiu com que tenha internet em todas as salas de aula para dar uso do professor. Daí então o professor consegue, né? Naquele momentinho que tá terminando a aula, ele vai ali, pessoal, tô postando aqui, né? Então então hoje lá na escola os professores não podem reclamar de falta de tempo, porque é essa a orientação, né? Reserva 5 minutinhos finais da aula para fazer a postagem, né? Sim. Então é uma organização de que a gente colocou para os professores. Felipe, né? essa questão da internet, eu não tenho muita autonomia para falar, porque assim, eu não participo muito dessa parte lá, mas é a Mara, né, que trata da internet conectada lá, né? Mas, pelo pouco que eu sei, hoje tem a autonomia financeira, né, para a internet, né? E aí depende do gerenciamento do gestor saber,
né, a contratar o serviço, saber onde buscar o serviço, a manutenção, né? Eu fui numa escola esses dias, na Walt Disney, até eu vou entrevistar, nós vamos entrevistar, né, o diretor Diego, que ele mesmo, né, ele mesmo dá manutenção, né, para a internet. Ele pediu para instalar, mas ele mesmo sabe instalar os pontos lá. Eu sei que a maioria dos diretores não vão saber fazer isso, né, mas é buscar alternativas, né? A autonomia financeira eu sei que tem, né, para contratar, né, o serviço. O Felipe pode falar melhor do que eu como é que ele faz na escola, né? Então, assim, eu na época do PISA mesmo, eu visitei várias escolas e a Magda sempre diz para mim assim, quando tu for numa escola, pergunta como é que tá a situação da internet, dos computadores, do laboratório, como é que tá funcionando, né? E eu sempre pergunto, né? Eu fui em escolas que a internet funcionava, bombava super bem, e outras que não tinha, que não funcionava, né? Então aí depende muito do gestor, né? Como tá funcionando, da operadora que ele contratou, de repente, né? Acontece até com a gente em casa, né? Às vezes tu contrata o operador que nunca dá problema, e o outro lá contrata o outro e dá problema o tempo todo, né? Então é tudo uma questão de gestão também, né? Da questão da internet. Mas hoje é para a maioria das escolas ter internet. Claro, tem escolas lá na região indígena lá que tem dificuldade para a internet chegar lá, né? Sim, a gente sabe disso, né? Então, cada caso é um caso, tem que ser analisado. Mas a realidade hoje é que nós estamos bem mais conectados do que estávamos há 2 anos atrás, né? E a outra é de disponibilizar um tempo para que o aluno tenha acesso na escola, né? Se o problema é que o aluno não pode acessar em casa, o aluno não tem tempo de acessar em casa, né? Então, hoje eu citei que a gente tem 3 espaços onde pode ser utilizado, né? E, na verdade, um deles é a sala de aula, porque daí os Chromebooks na escola para os alunos usarem, eles estão todos conectados e com a internet funcionando. Então, o professor leva a turma, cada um pega o seu, leva para a sala de aula e utiliza lá, né? Daqui a pouco, até de ter a comunicação entre um professor e outro, eu preciso muito utilizar com a 101, né? E eu dou matemática nos 2 primeiros períodos, só que depois vai entrar a língua portuguesa. Conversa com o professor para ele deixar terminar a atividade ali depois, para de repente aquela turma passar uma manhã com os Chromebooks, né? Então, é toda uma questão de organização para o uso, Felipe? né? Nós vamos acabar voltando para o Chromebook, mas agora me surgiu essa questão. Como é que tá lá na tua escola? O pessoal já está usando, né? Eu perguntei agora para o Rodrigo, ele ainda não teve oportunidade, mas como é que está acontecendo lá? O uso dos Chromebooks? Sim, o pessoal já usa. Eles reservam ou o salão, ou porque a gente tem uma planilha de agendamento, né? Na planilha consta assim, tem salão, tem sala digital e tem assim, Chromebooks e netbooks. Então, quer usar eles no salão, agenda o salão mais os Chromebooks. Quer usar na sala de aula, agenda só os Chromebooks, leva pra sala de aula, entendeu? E não tá acontecendo assim de problema de assim, de nem todo mundo ter a oportunidade de usar, tá dando certinho. Aqueles que têm se interessado pelo uso, eles têm, né? Até porque a nossa planilha é uma planilha de Google Docs, o professor agenda de casa, ele entra ali e vê se tá agendado ou não. Tu procura divulgar pro pessoal, tem os Chromebook agora. Então, se hoje o professor já quiser agendar para julho, se ele não conseguiu data porque alguém já agendou, ele consegue agendar, já deixar agendado para usar lá no... Então... E os alunos devem começar a cobrar, né? Eu sei como é que é, porque eu, quando comecei a usar o Datashow nas minhas aulas e fazer esses trabalhos assim, quando eu tinha algum problema que eu não podia usar, eles me cobravam, né? Então eles começam a acostumar, né? Eu acredito que com o tempo, Felipe, todos os professores vão começar a sentir, mesmo aqueles que ainda não se encorajaram a usar, eles vão sentir essa necessidade porque os alunos vão cobrar. Sim. O que está acontecendo também é o de alunos não quererem usar, porque o professor também não tá dando tempo para usar em aula, né? Porque não adianta tu encher o aluno de coisa, o aluno estuda de manhã, de tarde ou de noite tu tem que fazer isso aí que eu postei no Classroom, né? Sim. Não é bem assim, tem que saber medir o tempo, né? Então, deixa o aluno fazer um pouco, né? Na época que eu trabalhava em sala de aula, que eu utilizava os netbooks, e já usava o Facebook como plataforma de ensino, né? Então eu dava tempo dentro da sala de aula para o aluno fazer aquilo que eu estava solicitando, né? Sim. Levava eles lá para os netbooks e eles utilizavam, né? Então é uma questão de a escola organizar isso, né? Não vai dar para todo mundo porque não tem equipamento suficiente para todo mundo, mas tem mais os netbooks, né? A gente já falou em outros aqui que o netbook ele é muito mais útil hoje com a internet do que se tem do que na época que mandaram eles para as escolas, né? Claro. Então daqui a pouco aproveita esses estagiários de cursos de tecnologia que estão precisando fazer extensões na escola para eles tornarem viável o uso dentro da escola, que eles podem dar dicas também, né? Sim.
Bom, vamos passar pro próximo item, que é o do @educar, né? Que também tem muito a ver com o próprio Clesso, né? Então, assim, uma das funções que nós temos lá da DTI, né? É quando tem casos, assim, até a gente está procurando evitar o máximo de chegar nessas situações. Até no momento a gente está enfrentando alguns problemas ali com o @educar, que tá aparecendo algumas duplicações, mas a gente já está resolvendo com o pessoal da JetEdu, né? Mas, assim, uma das coisas que a gente faz é isso. A gente, quando tem alguém com problema lá com um e-mail que não consegue acessar, não lembra a senha, a gente pode resetar a senha lá, o e-mail está duplicado, tem 2 e-mails, que é unificar, não tem o risco dele perder nada quando ele unifica o e-mail. A gente tem um comando lá que tu consegue puxar todos os dados de um e-mail para o outro, então tu unifica, então não tem esse perigo de perder o e-mail, né? E aí o principal, que era até o próximo tópico aqui, né, é que a gente tem uma central de atendimento e muita gente não sabe disso. É importante a gente saber. Tem uma central de atendimento, lá na minha página já coloquei o link, acho que o Felipe já compartilhou também, né? Normalmente quem faz as solicitações é o pessoal do NTE, porque eles já estão acostumados, né? Porque a gente procurou descentralizar, né? Então, assim, os primeiros pedidos vão para a NTE, eles atendem, mas eles atendem determinadas situações. Por exemplo, eu acho que resetar a senha, por exemplo, eles conseguem, né? Mas troca de unidade organizacional, né? Então, tu é professor e tu ganhou as eleições esse ano, né? E final do ano passado, e agora tu tá assumindo a direção. O teu perfil, do @educar é como diretor, né? Então tem uma série de atribuições, de funções lá que um perfil só de professor não tem, né? O Felipe sabe bem disso, né? Então, assim, tu muda o O do professor, a gente tem como fazer isso. Lá no NTL só encaminha pra gente o pedido e a gente faz, né? Porque o certo é acontecer automaticamente. Isso é outra coisa que o pessoal não sabe, né? Que eu acredito que a maioria não sabe, que é assim, tudo que vai pro Classroom, ele é espelhado do Easy. Então, assim, até a Magda estava me explicando, esse dia tem o API, né, que é como se fosse um garçom, né? Ele pega do Easy e leva até o Classroom, joga dentro, faz o ensalamento, né? Que é colocar os alunos dentro da sala, os professores dentro da sala. Só que, assim, são milhares de alunos, são milhares de professores, né? É muita gente, então, assim, não é de uma hora para outra, por mais que a tecnologia esteja evoluída, não é de uma hora para outra. Tem um tempo, é feito por carga, né? Não tem como fazer todos os dias. Então, é encaminhado para a JetEdu, eles fazem de lote uma vez a cada 15 dias, eu acho, né? Porque entra aluno todo dia. Também, isso é outra coisa que o Felipe sabe bem, né? Todo dia tá entrando um aluno novo, saindo. Então, assim, não dá para fazer todos os dias, tem que fazer, né, do determinado período. E pelo que eu sei, parece que é de 15 em 15 dias. Então, o aluno fez a matrícula na escola, ele não vai aparecer o dia seguinte dentro da sala. Vai demorar. A não ser que ele dê a sorte de logo em seguida já ter um novo ensalamento, entendeu? Mas ele pode ter dado azar que acabou de ter um, vai levar 15 dias quase para ele aparecer dentro da sala. E aí, se o diretor cria outro, que às vezes a gente até recomenda, né, quando a coisa é muito urgente, fica duplicado lá dentro da sala, né? Porque o e-mail que vai ir, ele tá no Easy. Se tu entrar lá no Easy, tem um e-mail do cara lá dentro, né? E aquele e-mail que vai aparecer na sala. Se tu cria outro, né, tu tá criando um de fora, não dentro. Tu tem que botar todas as salas, tem que botar aquele aluno. Então, assim, a recomendação que faz é que se espere um pouco, que ele vai acabar aparecendo lá na sala, né? E o professor também, né? Mudou de função, deixou de ser professor, passou a ser gestor, vai mudar a unidade organizacional dele, também não acontece de um dia para o outro, né? Então o pessoal fica ansioso, né? E aí começam a pedir. A orientação que a gente tem a princípio é esperar, não fazer alteração manualmente, né? Uma das coisas que eu vejo que tem acontecido também é que quando tem a troca de nome do aluno no Easy, gera um novo e-mail, né? Então, por exemplo, tinha lá o Daniel Queiroz, né? E daí a secretária registrou com S, no fim vai ver no documento é com Z. Quando dá a carga, ele reconhece como um outro aluno e cria um outro e-mail, né? E daí isso que tem que ser avisado pro NTE, que teve uma troca de nome para ela ir lá e unificar e corrigir, né? Então essas coisas. Na verdade, aí vai para ela, né? E ela encaminha pra gente fazer lá. Né? Fazer lá. Então isso muito tem acontecido, porque às vezes a secretária vai lá e troca e ela não lembra disso. E daí ela não avisa o NTE, não avisa nem a direção da escola, e aí até descobrir que teve essa troca de nome, daí tem que passar lá pra
pra Eliane, daí ela Isso- manda pra você. Isso é outra coisa que eu tô falando aqui, é um trabalho que a gente faz lá, mas a gente pede também que seja feito pela central de atendimento da Seduc, Uhum. né? Porque fica registrado, né? Se tem uma auditoria, alguma coisa depois, está registrado lá, até pra gente ter uma porcentagem, né? Pra poder fazer uma estatística lá no final do ano, né? Então não adianta me pedir pelo WhatsApp, pelo Facebook, tem um Sim. processo, coloca né, o teu CPF lá e a tua senha lá no sistema e tu vai entrar lá dentro e vai escolher. Aí lá tu vai ver que tem as opções @educar, @seduc, tem até de solicitações de viagem, que é mais para o pessoal dentro da Seduc, tem várias solicitações que tu pode fazer, tu escolhe lá a opção que tu quer fazer, né? Então é um serviço que a DTI, a Seduc oferece, que é muito útil, né? E que o pessoal, infelizmente, a maioria não conhece, né? E que dá o retorno rápido, né? Então, assim, inclusive vale para diretores também de escola que queiram ajudar os seus alunos, professores, sabe que pode usar a central de atendimento lá. Né? Sim. É isso, né? Não É sei isso. se vocês A têm gente mais tinha o último tópico seria sobre o retorno presencial, mas a gente já falou sobre isso, assim, né? Isso. A gente estava num contexto de aula durante a pandemia, depois foi para o contexto híbrido, agora a gente vai para o presencial e é outro momento de adaptação, né? Até vou contar uma coisa engraçada e irritante também que aconteceu na escola essa semana, que tu conheceu o nosso salão e as bancadas que a gente mandou colocar exatamente para usar os netbooks e Chromebooks, a gente tem usado bastante, como tem a tomada ali. É o melhor lugar para usar, porque tira do armário e coloca a carregar ali, ele fica carregando enquanto tá usando. Sim. Essa semana teve uma palestra, os alunos foram para lá e sentaram sobre as mesas e conseguiram quebrar duas das mesas, né? Então, é coisas de retorno presencial, né? Que não aconteceria antes, né? E aluninhos, né? Eu sei que vocês passaram 2 anos numa pandemia de casa e tal, mas não sentem nas mesas da escola, né? Ainda mais Vamos ter que deixar esse aviso, né? Por favor, não sentar nas mesas. por favor, não sentar nas mesas. Conseguiram derrubar as mesas dos Chromebooks. Por isso né? que eu vi que Então, estavam desprendidas ali, tinham caído. Eu pensei, ué, o que aconteceu? Eu não sabia que... E é coisas do retorno presencial, né? Sim. A marcação no Easy também, para aparecer as turmas. Às vezes tem turmas que tem que trocar de professor, né? Tipo, o professor se aposentou agora, o professor entrou em licença saúde, teve uma substituição de professor, então tem todo um processo que o professor tem que estar no PGRH, daí do PGRH no outro dia que ele vai pro Easy. Aí no Easy... Não é assim, né? De uma hora para outra que as Isso, pessoas acham. aí- Aí fiz e já né, caiu. Não é assim, né? No Easy, para ir pro Escola RS, tem que ir lá no horário da turma e marcar o professor naquele horário na turma, e daí depois é que vai migrar pro Classroom somente quando der a carga, né? Que pode ser dali a 15 dias, né? Mas também a opção de pegar o e-mail do professor, se já existe, entrar pelo @educar do gestor e colocar o professor nas salas de aula, né? Então, sim. são questões de organização de coisas que tem que ir se E uma coisa muito reforçando, né? importante, né, Felipe, que o secretário de escola, na hora que ele está coletando os dados, que ele né, colete o máximo de dados possíveis para colocar no Easy, né? Porque é dali que saem todas as informações. Inclusive, é uma outra ideia que há lá na TI, é de futuramente fazer isso automaticamente, né? Puxar, né? Porque hoje tem vários outros órgãos que já coletam os teus dados e puxam tudo automático. Sim. Né? Então a ideia futuramente, eu acho que no futuro até bem próximo, é que o Easy puxe todas as informações, né? Inclusive de etnia, né, para dentro do Easy, que aí o que acontece, né? Existe o fator humano e sempre vai ter os erros de digitação, que nem tu falou ali, digitar o nome errado, digitar o CPF errado, né? Tem agora o número da matrícula. questão do nome social de alguns alunos também, que eles têm que se levar em conta. Sim. E tem que ser solicitada a troca independente no Classroom, Já né? soube Não de adianta escolas só que deu trocar no- problema com isso, que o Pois nome é. social não foi para. É o mesmo caso da troca do nome, né? Então, se tu trocou pro nome social ali, tem que ser avisado também, ou pela central de atendimento, ou pelo NTE, porque tem que ser trocado, porque não é automático, não é quando der a carga, vai puxar do Easy e já vai Sim. atualizar. Não, ele vai gerar um segundo e-mail quando trocar, né? E daí tem que ir lá unificar e botar o nome social. Né? Lembrei de outra coisa agora, que é muito importante. Depois eu vou fazer os cortes com os assuntos que eu acho que vai ficar bom para as pessoas tirarem as dúvidas. Né? Uma outra coisa que está acontecendo lá na Seduc é assim, vai ter a implantação do Office 365, tá? Que vai substituir o e-mail expresso, né? Ou seja, aquele @seduc que a gente tem hoje, né, dentro da Seduc. Inclusive já caiu hoje, já não entrou no Já Expresso. não entrou, eu sabia que isso ia acontecer. O que vai acontecer? Vai migrar
vai ser recebido, o e-mail @seduc, ele vai ser recebido no Outlook. Tá? Por que foi feito isso? Mas já tinha o Educar, já tinha o Google for Education, agora por que vão usar algo da Microsoft? Bom, o que acontece? Os outros órgãos do Estado entraram em determinado momento um acordo para contratar esse serviço da Microsoft e usar o Office 365 para padronizar e todo mundo usar os mesmos recursos para se comunicar, né? Então o que aconteceu? Se a Seduc não aderisse a isso, ela ia ficar de fora, né, dessa padronização. Hoje se usa o Teams para fazer reunião, e se tu procurar lá, né, o nome, vamos supor que o Felipe trabalhasse na CRE, né, e eu procurasse teu nome lá dentro nos contatos, eu ia botar Felipe Fraga, tu já ia estar lá dentro, e eu poderia abrir uma reunião automaticamente contigo. Isso vai ser possível fazer com o pessoal da SPGG, com o pessoal da Proceres, qualquer órgão que for do Estado, tu vai encontrar qualquer pessoa, tu sabendo o nome dela ali, tu vai encontrar e vai poder marcar reuniões e conversar com elas. Então, assim, por isso que a Seduc também entrou nesse processo, tá? E isso não vai ter custo nenhum antes que comece, né? Já mais uma coisa para botar dinheiro, não, porque a grande vantagem da Seduc é que é um órgão da educação, né? E assim como existe o Google for Education, que é gratuito, né? Que tem as contas, as licenças gratuitas, para a Seduc também tem a licença da Microsoft gratuita, tá? Então, assim, não vai ter custo nenhum, né, para a Seduc, né? Todos os órgãos da educação não vão precisar pagar nada. Então, como o Felipe falou, ontem eu sabia que ia ser excluídos os e-mails das escolas já expresso. E aí que eu quero entrar, né? Que até talvez não tivesse. Por que tu tá falando isso? Que isso é só para Seduc e para as CREs. É porque eu quero já esclarecer, porque eu também dei uma confusão que acabou indo, tem uma lista de contatos e acabou indo para as escolas a mensagem avisando de uma live que ia ocorrer sobre o Office 365, né? Que não era para ter acontecido, mas porque as escolas ainda tinham um e-mail expresso, né? O que ocorre? A ideia hoje, né, justamente é que as licenças sejam só para a Seduc, né, e para as CREs. Porque para ter esse contato, de ter essas reuniões e tal, né, automático vai ser só as CREs e a Seduc que vão ter o antigo e-mail expresso, que não vai ser mais, né, mas que vai continuar sendo @seduc. E a orientação que tem, a nova orientação que tem, é as escolas para padronizar, porque o que estava acontecendo? Umas escolas usavam o @educação, o antigo @educação, outras escolas usavam o @expresso, principalmente as da primeira CRE, não sei se era o caso da tua também, usavam o expresso para receber os e-mails oficiais da Seduc e das CREs, e outras usavam o e-mail @educar, né? Então, assim, o que se pensou? Pô, tá bagunçado, né? Na verdade, tem que tentar padronizar isso. Uma hora vai ter que se padronizar isso. Então, hoje as escolas vão utilizar como e-mail oficial o e-mail @educar da escola, entendeu? Claro que, assim, não foi definido em nenhum momento lá que seria uma obrigação as escolas deixarem de usar o @educação, aquela que já usavam, tá? Mas é uma orientação, né, que passem a usar o e-mail educar, porque todo mundo já usa o @educar. E tem muitas coisas importantes, burocráticas de administração, que se vão vir só pelo @educar, o diretor vai ter que usar o @educar, né? Porque tu me comentou uma vez, né, que teve um caso de diretores que não viram um e-mail @educar e tinha chegado umas informações importantes, né? Foi na aplicação do PISA. Exatamente. Aí a gente chegava nas escolas e ia aplicar o PISA, cara, mas eu nem tô sabendo de nada, porque ele não tinha olhado, né, o e-mail. Sim. Né? E se a escola quiser fazer um teste, pode solicitar um domínio do Office 365 oficial, né? Cara, assim, eu acho que é uma pergunta, realmente, eu até posso perguntar isso para a Magda, mas assim, eu acho que tu consegue, porque como é para educação, né, existem as licenças A1, né, porque as outros órgãos vão contratar a licença E3, eu acho que e F2, que são licenças pagas, né? E no nosso caso a gente vai aderir às licenças A1. Só tem um porém, né? Que existe o Defender da Microsoft, que é tipo um firewall, né? É um antivírus, que ele tem um custo, né? E por isso é que tu tem que fornecer, dizer quantas licenças tu precisa. Sim. Por causa do firewall. Para ser um e-mail mais seguro. Para ser um e-mail mais seguro. Aí eu não sei como é que funciona no caso da escola. Talvez eles
né, te propiciam, porque tu faz adesão direto no site lá. Tem um site, Sim. tu entra lá. Não, e nós tu faz temos, inclusive. Eu já faz até adesão. ativei. Eu acho que o site só fica sem o firewall, né? Isso, exato. Que é uma exigência, eu acredito, dos órgãos públicos ter essa segurança, né? Porque passa muito e-mail importante, né? Muitas Sim. coisas importantes e não pode se correr o risco, né? De ficar aberto, né? Então, eu acredito que é isso. Então, eu só quis salientar isso porque, assim, aí já começou as escolas. Tá, mas e nós vamos ter... Vamos mais ter um e-mail. nós vamos ter o Office 365, nós temos que assistir essa live ou não? Não, é que aconteceu que estava na lista pública, agora lembrei o termo, a lista pública e acabou indo, né? O Alex que faz esse trabalho, ele não tinha excluído os e-mails expresso ainda, porque ele quis dar um tempo para as escolas fazerem o backup de tudo que era arquivo, porque o momento que excluiu, Sim. já era. Eu disse que a gente tem, porque quem for entusiasta de tecnologia e tal, como a gente é, quando saiu o Teams, o Microsoft Teams, né, acho que foi no início de 2020 que eles começaram a divulgar, daí eu fui pesquisar e vi que tinha versão para a escola, daí lá em 2020 eu já ativei para ver como é que funcionava, então a gente já tem o domínio lá, Teams, @andreleonpoente lá e tal, para testar, né, então que nem tu disse, dá para fazer direto pelo site se alguém quiser testar, né. Aí não é institucional, é pessoal, né, Isso. sendo tu comprovando que tu é da educação, acho que acho que não tem problema nenhum, Sim. não. De tu conseguir o E e-mail. mesmo dentro das CREs, se alguém tiver preocupado, é mais um e-mail diferente. Não, como ele vai ser pelo Outlook, quem já tá familiarizado com o Outlook não vai mudar nada. Não vai mudar, inclusive não vai mudança. mudar nada no sentido assim, ó, o expresso que ele tem agora, o Alex pediu para eles a listagem assim, ó, esse e-mail aqui vocês vão continuar usando, porque tem os e-mails institucionais e tem os e-mails de pessoal, de professor, né? Professor não, do pessoal que trabalha dentro das CREs, que ele usa profissionalmente lá, e ele tem o expresso dele. Então ele tem que passar a listagem lá de todas as pessoas dentro da CRE que continuam usando esse e-mail. Aí o que vai acontecer? A Proceres vai migrar esses e-mails para o Office 365 e ele vai ir automaticamente lá para dentro do Outlook. Sim. Né? Então, assim, momentaneamente, eu estava até conversando com o cara da Proceres esses dias, as pessoas ainda vão conseguir ler. Provavelmente, talvez tu consiga ler. Não, acho que não, porque o teu foi excluído, né? Mas esses que migraram, ele vai continuar lendo lá dentro do Expresso, só que ele não vai conseguir mais nem enviar. Sim. Né? Mas que... ele copia tudo pro Outlook. Pelo que entendi, nada. O domínio foi excluído, porque eu tentei entrar no site hoje de manhã até, e daí eu vi que ele aparecia assim, esse login não existe. Isso, né? ele foi excluído, o Alex excluiu até a meia-noite, o prazo era esse. Daí eu fiquei assim, mas será que não? Porque ontem de tarde eu não consegui olhar, será que não chegou algum e-mail ontem de tarde que eu não vi, né? Aí eu fui olhar no @educar, todos os e-mails enviados ontem já foi pro @educar, né? Então a CRE já está utilizando, já tá mandando pro @educar. Né? Sim. É só para esclarecer isso, né, que não é para as escolas, é só para as CREs, que vai migrar tudo, né, e é mais uma funcionalidade aí que vai ter a Seduc, e acho que diminui um pouco esse monte de e-mail, né, eu não sei, eu acho que esse @educação já não era para usar mais, né, eu uso o Educar agora que tem, né, uma capacidade muito maior. Uma coisa que eu ia dizer também, Felipe, tu falou do Teams ali, outra vantagem que tem, eu conversei com o cara da Microsoft ontem, dá para assistir até 20 mil pessoas no evento. Não pode falar, para conversar, uma reunião, por exemplo, 600 pessoas. Mas para assistir até 20 mil pessoas. Então essa é uma grande vantagem. Além do que tem, né, tendo essa licença aí, tu consegue gravar também, né? Sim. Hoje no Google, momentaneamente, né, a gente até tá passando por um processo agora que até o dia 18 de abril ainda tem as licenças Plus, né, na Seduc, mas depois não vai ter mais, só se a Seduc adquirir, né? Então hoje no Meet não tem mais a função de gravar. Só para quem tem Plus. Só para terminar, para quem quiser gravar, o Chromebook é muito útil, né? Porque ele grava ali, né? Então tu abre a chamada pelo Meet, coloca ele a gravar a tela ali, o microfone, e tu consegue gravar assim tem que fazer um tutorial, né? Pessoal, muita gente não vai saber, de repente. Que é assim a única coisa que ele gravava em 360p, né? Eu não gostava muito, porque para mim, para meus trabalhos, eu não gostava porque a qualidade de imagem não fica lá grande coisa. Eu não tenho testado, mas... Mas de fato ele grava. Até tem que uma hora pensar em fazer um tutorial, né, Felipe? Sim. Como gravar, que né? É assim que eu tenho feito na escola. Quando eu quero gravar reuniões que a gente faz de forma remota, eu faço assim, gravo a tela e já fica ali. Mas então era isso, a gente tá concluindo aí, deu pra esclarecer bastante coisa, depois eu faço os cortes aí, acho que fica interessante pro pessoal que tá com algumas dúvidas aí, né?
Eu não sei se deixar o Rodrigão fazer as palavras finais dele. Bom, eu encerro agradecendo pela oportunidade de estar aqui, da gente bater esse bate-papo, fazer esse bate-papo e, de fato, o que fica, tanto na parte pedagógica quanto na parte administrativa, é que a tecnologia é um elemento cada vez mais indissociável do processo educativo e que a gente precisa estar, nós como professores, como gestores, temos que nos atualizar, temos que nos dispor a torná-la uma ferramenta que vai ser utilizada a nosso favor, né? Não tem mais como a gente fugir, como a gente escapar disso. Então é isso, galera. Muito obrigado. Agradecer mais uma vez aí o apoio da ProHub, né, e da própria produtora, os meninos que estão fazendo aí o nosso suporte técnico, mais uma vez o Guilherme, né, e hoje ele estava com um colega ali também, né, que nos ajudou bastante aqui na organização também, Isso. né, então nosso muito obrigado aí pelo apoio, né. A Valeu, última dica ProHub. dentro do papo todo que a gente falou, que eu não posso esquecer, é que lá também a gente tem utilizado como Chromebook volante, porque os Chromebooks dos alunos eles não são utilizados o tempo todo pelos alunos, né? Sim. Então, na vice-direção, a gente tem 2 maletinhas, que a gente até usou de uma outra formação, e a gente tem ali os Chromebooks, né? Então, às vezes, o aluno em sala não tem o celular para usar, ele vai lá e pega a maletinha, ou mesmo o professor esqueceu o Chromebook, pega a maletinha, vai lá e leva, né? Então, a gente tem utilizado muito assim como volantes, né? Sim. Eles têm sido mais demandados dessa forma do que para a turma inteira, porque muitas vezes, se é só pro aluno olhar ali um texto no PDF, o próprio aluno tem os dados, né? Mas aí tem lá um aluno que, sei lá, ficou sem celular, estragou, alguma coisa assim. Então o aluno vai lá e busca. Aí que entra a vantagem dos aplicativos, né? Das extensões que dá para instalar, Isso, né? exato, né? E daí então o aluno vai lá e busca, a gente passa para eles, né? Por enquanto a gente tem 2 tem sido o suficiente, né? Mas a ideia é a gente ir adquirindo mais maletinhas ali, né? Para ele ser... Sim. Inclusive, teve uma outra que a gente conversou aqui com o Bruno, que é um ex-aluno, que ele disse que na época deles fizeram um projeto que fazia o case, né? Pro notebook, né? E as 2 maletinhas, inclusive o case, é que eles fizeram naquela época, lá em 2015, hoje está sendo usado dos Chromebooks ali, né? Eu acho que aí é uma questão de criatividade da gestão da escola, né? E aí, né, não precisa ser tudo engessado, né? Tem que usar assim, dessa forma, né? Vocês estão imaginando uma outra alternativa, né? Que até pode servir, de repente, de exemplo para outras, né? Essa semana aconteceu também que pifou um gabinete de computador, e daí os Chromebooks que estão como volantes ali, vai lá e liga no Data Show, né? Sim. Vai utilizando. Então é uma questão de criatividade e de logística, né? Sim. A prioridade, não sei se tu quer... Não, já fiz os agradecimentos. Então tá. Não, sempre lembrando, né, que a gente tem que procurar, né, até para os outros diretores, outras escolas, assim, que tem os Chromebooks que são dos professores, né, os professores receberam antes, e agora chegou dos alunos, então a gente sempre tem que priorizar os alunos, né, quem vai usar esses Chromebooks aí para fazer trabalhos para os alunos, né, e isso aí é outra coisa, né, que até o Hidalgo estava perguntando, né, sobre os NTEs, né, que é uma outra função dos NTEs. Entra em contato com o seu NTE e pede auxílio, né, eu quero fazer uma aula diferenciada, aí quero usar determinados aplicativos, né? E eles dominam bem, muito mais do que eu, esses assuntos aí, né? Então, assim, o NTE, uma das funções é essa, né? Entra em contato com eles, né? Eles são bem receptivos e pede, eu quero trabalhar, sei lá, vou falar da minha área, né? Matemática, geometria espacial. Que tipo de aplicativo eu poderia utilizar, né? Então, com certeza, eles vão ter dicas lá de qual aplicativo que tu pode instalar. Se não tem a opção para instalar, faz a solicitação na central de atendimento. Agora, essa é outra novidade, né? Eu sugeri para a Magda a gente incluir essa opção de tu fazer solicitações de instalação de aplicativo também no Chrome. Eu quero usar tal aplicativo, né? Então tu faz a solicitação na central lá e ele também habilita ou força, né, a instalação. Eu queria, né, agradecer mais uma vez a participação do Rodrigo, do Felipe aí nos Três Mosqueteiros. Espero que essa parceria continue por muitos anos aí com a Escola André Leão Puente. Agradecer a ProHub, ao Guilherme que está nos dando assessoria técnica, né? Eu tô muito feliz por estar fazendo esse primeiro episódio aí dos Três Mosqueteiros aqui no
no estúdio, e também por poder esclarecer essas coisas que às vezes eu não tenho oportunidade, né, de fazer um vídeo separado para explicar. Fazia muito tempo que eu queria fazer isso, né, de explicar esses tópicos. Aí eu acho que até a gente de vez em quando podia fazer, né, o Felipe, umas lives assim, só nós três, e esclarecer essas questões aí, porque são coisas que o pessoal pergunta diariamente para mim, ou no WhatsApp, descobre meu número do WhatsApp, ou lá na página Café com o Professor Viegas. O pessoal fica me perguntando essas coisas, né? E tu ficar respondendo individualmente, às vezes não tem tempo, nem na hora. Sim. Mas se tu deixa gravado, né, o vídeo, exato, aí facilita, né? Então eu acho que eu consegui atingir o objetivo, né, que eu estava imaginando. Eu quero poder fazer esses esclarecimentos aí com o apoio de vocês, né, dando as duas visões, né? A visão nossa lá da TI e a visão de vocês que estão recebendo essas informações na escola. E até a próxima.